Quando você acha que a situação não tem como ficar pior nesse país, aparece o presidente Lula falando em criminalizar prefeitos que não são do seu partido e dizendo que o Brasil definitivamente não dará certo. Só que antes de mostrar essas falas de Lula, eu preciso mostrar o que foi dito por um dos ministros do seu governo, mais especificamente o ministro da Defesa. Ao participar do programa Roda Viva na noite de ontem, José Múcio foi questionado sobre a possível anistia daqueles que estão presos por envolvimento no 8 de janeiro. A resposta do ministro, no entanto, foi muito diferente daquilo que Lula e a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal gostariam que ele tivesse dito. Veja só. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Perceba, inclusive, como ele se recusa a dizer que o movimento planejado era um golpe. Ao citar esse termo, ele atribui o uso dele a um dos jornalistas. Enfim, vamos adiante na resposta. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Ou seja, José Múcio aponta que prisões como a da mulher que escreveu uma frase com batom na estátua em frente ao Supremo, insistentemente mantida pelo ministro Alexandre de Moraes, é completamente ilegal. Mas os militantes travestidos de jornalistas presentes no programa não aguentaram em silêncio. Vera Magalhães, por exemplo, não deixou nem José Múcio terminar a sua resposta para já resgatar a narrativa de que todos os presentes naquela manifestação estavam tentando, em outras palavras, dar um golpe. Isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo, elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Só que a farsa por trás dessa narrativa tem ficado tão escancarada que nem mesmo o ministro da Defesa no governo Lula conseguiu disfarçar a sua expressão de incredulidade com as afirmações feitas pela pseudo-jornalista. Derrubar o governo? Que os militares iriam vir em socorro aquele delas. Movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. Pois é, no fim das contas, tudo que José Múcio disse vai de encontro com as inúmeras denúncias de abuso praticado por parte de ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente Alexandre de Moraes, contra a imensa maioria das pessoas que estiveram presentes na manifestação realizada naquela data. A fala de José Múcio deixa claro que não houve tentativa de golpe, e se algo nesse sentido estava nos planos de alguém, era apenas de um pequeno grupo de pessoas que definitivamente não representa a visão dos demais. A fala de José Múcio deixa claro que manifestantes estão sendo condenados por crimes que não cometeram, ou então estão sendo mantidos presos ilegalmente enquanto aguardam os seus julgamentos. No entanto, esse posicionamento divergente dentro do governo pode estar com os seus dias contados. José Múcio tem insistido desde o ano passado para sair do cargo. Informações dos bastidores do Planalto apontam que ele pretende deixar o governo para passar mais tempo com a família. Mas Lula aparentemente não estava aceitando o pedido e pretendia manter José Múcio à frente da Defesa, mesmo após a reforma ministerial que está prevista para acontecer neste mês de fevereiro. Só que depois das declarações feitas nessa entrevista de ontem, é muito provável que Lula mude de ideia e procure colocar à frente dessa pasta alguém que esteja totalmente alinhado à sua visão, como, por exemplo, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se bem que, para desmentir as suas próprias narrativas, Lula não precisa de outras pessoas. Ele já dá conta de fazer isso tudo sozinho. O discurso feito por ele na manhã de hoje foi um exemplo disso. No evento de abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas, Lula mostrou, por exemplo, sua capacidade de esquecer aquilo que disse em questão de segundos e então repetir exatamente a mesma frase logo em seguida. Não há estado rico com cidade pobre. E não há cidade rica com estado pobre, e não há estado rico com cidade pobre. É preciso que haja um compartilhamento das coisas entre o governo federal e o governo municipal.
E como eu falei anteriormente sobre o alinhamento do ex-presidente do Senado com Lula, eu não poderia cometer a injustiça de não reconhecer também o alinhamento do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Preste atenção nos acenos feitos por ele com a cabeça ao fundo da imagem, enquanto Lula fala suas bobagens. Das coisas entre o governo federal e o governo municipal. Mas as frases repetidas não foram nada perto do que o presidente da República ainda tinha para dizer. Veja só o que Lula disse na manhã dessa terça-feira para os prefeitos e prefeitas que estavam presentes em Brasília. Mas o dado concreto é que eu quero que vocês tenham a confiança e a certeza absoluta. Enquanto eu for presidente da República, nenhum prefeito e nenhuma prefeita será descriminalizado por não ser do meu partido. Não será descriminalizado porque não votou em mim. Não será descriminalizado porque falou mal de um ministro. Todos têm direito. Peraí, se nenhum prefeito será descriminalizado, significa então que eles serão criminalizados por não serem do mesmo partido de Lula. Significa que os prefeitos serão criminalizados por não terem votado em Lula, que serão criminalizados por falar mal de algum ministro. Sim, eu sei que ele apenas confundiu a palavra utilizada, só que se alguém fala que ele não tem estudo para saber uma coisa dessas, aí os militantes dizem que é preconceito. Nesse caso, então, eu prefiro acreditar que Lula é inteligente, só que é autoritário. Por isso quer criminalizar, de fato, quem não se alinhar a ele. Agora, acredite se quiser, mas a pior declaração feita pelo presidente não foi nesse evento hoje pela manhã. A pior declaração foi feita ontem à noite, em um evento da educação. Veja só. A gente quer que cada prefeito assuma a responsabilidade de fazer melhor do que pode fazer. A mesma educação que ele dá para o filho dele. E muitas vezes o filho dele não estuda na escola pública do seu município, estuda numa escola particular. Muitas vezes é assim. Você chega numa cidade e pergunta: prefeito, como é que está a educação? Ah, está maravilhosa. A educação aqui é fantástica. Prefeito, como é que está a saúde? Ah, a saúde aqui é fantástica. Aí você pergunta: teu filho estuda na escola fantástica? Não, o filho dele está numa que não presta particular. Aí você pergunta: você se atende no pronto-socorro daqui que você acha que é espetacular? Não, meu filho eu der em outro lugar. Então esse país não vai dar certo nunca. Olha, se esse país não tem chances de dar certo porque prefeitos não colocam seus filhos em escolas públicas e não procuram atendimento na saúde pública, imagine então que futuro está sendo reservado para nós se o presidente da República, toda vez que precisa realizar qualquer procedimento médico, procura um dos melhores e mais caros hospitais particulares do Brasil, o Sírio-Libanês, como aconteceu quando Lula operou o quadril e também quando operou a cabeça por conta da queda que ele disse ter sofrido no Alvorada. Imagine então o futuro que está sendo reservado para nós, brasileiros, se o presidente da República escolhe para o cargo de ministro da Educação desse país alguém que não coloca seus filhos para estudar na escola pública do estado que governou por 8 anos. O senhor tem 2 filhos em idade escolar. Eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu tenho condições de pagar. Pois é, no fim das contas, Lula tem razão. Esse país não vai dar certo nunca. Ou, pelo menos, não tem nenhuma chance de dar certo enquanto ele for o presidente. A você que assistiu até aqui, um grande abraço e até a próxima.